temperaturas se elevam, a umidade cai, esse tipo de ocorrência vai ser mais comum. E em que condições isso ocorre? Em mata com a presença de lixo? Mata muito seca? Como é que a gente pode definir isso para o nosso teleouvinte, Coronel? Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes, né? Então, realmente o que acontece para a gente sabe que é um período que aumenta a quantidade de fogo em vegetação, justamente em setembro a março. Os índices, como a gente pode ver aí nas estatísticas, eles praticamente dobraram, né? Na realidade, 207 para 476, ou seja, muito mais do que os 100%. E a gente alia isso à alta temperatura que a gente está tendo ultimamente, que ela vem sendo diferenciada dos anos anteriores, né? Todo mundo aí sofrendo com a onda de calor. Então, assim, fora as situações corriqueiras que a gente já vê no dia a dia, a gente alia também essa temperatura muito alta. Então, realmente, a gente já tem vamos dizer assim, um parâmetro de que nesse período a gente vai sim atender muito mais ocorrências de fogo em vegetação. Para quem está nos ouvindo, né, além do incômodo de quem está a pé da cidade, no caso daquelas matas próximo da cidade, e semana passada a gente teve algo assim, ali no Antigo Lixão, Vila Ematé por ali, uma chama que começou no lixo, a fumaça, né, se espalhou aí por boa parte da cidade, inclusive na área alta, né, na parte que eu moro, no Tabuleiro, aquela fumaça misteriosa era essa chama lá. Mais do que esse incômodo, tem também a dificuldade do combate a fogo em vegetação. Por que essa particularidade? Esses dois incêndios que você citou, a gente foi até uma situação meio que atípica, até pra gente mesmo, que a gente recebeu muito chamado de uma fumaça que estava atingindo vários bairros da cidade. E o que pasmou, tanto o Corpo de Bombeiros quanto as pessoas, que todo mundo achava que eram novos focos de incêndio. E eram três incêndios, na realidade, que ocorreram em horários próximos. Um na Vila Carminha, no Conjunto Carminha, desculpa. Um num prédio abandonado no Cruz das Almas e fora esse do Lixão. Então, o que aconteceu? Pela falta de vento na cidade, culminou justamente nessa onda que ficou acumulada esse tanto de fumaça. Então, pessoas, né, moradores dos bairros de Ponta Verde, Jatiuca, Parte Alta, todas puderam observar essa questão da fumaça, que foi uma coisa praticamente que generalizada. Então, assim, realmente, como você citou no início, não só matas em períodos secos, né, de baixa umidade, mas também aquelas que a gente acha que não pega fogo, aquelas rasteiras, a gente vê nas encostas, né, que as pessoas, ao jogar até uma forma de bituca de cigarro, aquilo ali pode gerar um incêndio. Uma garrafa de vidro, às vezes joga no lixo mesmo, por isso que até existe a divisão de coletas de lixo, né, para que alguns itens não possam ser descartados em parte de vegetação. Então, um aliado ao outro, que a gente chama o combustível comburente, ele vai sim culminar em um fogo, e dependendo do local e as condições climáticas, ele pode alastrar e virar um grande incêndio. Um grande incêndio. Há experiências que diz que quando a pessoa joga a bituca do cigarro em área de mata seca ou com a presença de elementos ali de fácil combustão, até 1 minuto e meio para o cigarro apagar. Um cigarro inteiro tem 5 minutos. Né? Se você acende, é em torno de 4,5, 5 minutos. E a bituca, dependendo do tamanho, é de 1 minuto e meio a 2. É o suficiente para se pegar em área de mata seca ou com a presença de papel ali, como o tempo, a temperatura está propiciando, né, que esteja mais seco, pode ser que realmente venha a pegar fogo. E aí entram outras condicionantes, né? O vento também vai ser um fator que vai ser determinante, e isso vai se alastrando, e se não for comunicado logo ao Corpo de Bombeiros, vamos ser sinceros, a depender de onde seja, pode perder o controle, né? Não, totalmente. Você observa, né? Não só a bituca de cigarro, não só a garrafa de vidro, mas também aquelas pessoas que não têm a educação de saber onde joga o seu lixo, saber o que pode atear fogo e o que não pode, que isso é muito perigoso. E o que acontece muito, as pessoas elas colocam fogo em algumas áreas até para espantar animais e não têm a noção de que isso pode fugir do controle delas mesmas, entendeu? Então, assim, pessoas jogam fogo
em lixos, só que não observa o terreno onde ele está. Onde ele acontece, né? Para você que Exato. está acompanhando a nossa entrevista, né? Também pela televisão e pelo YouTube, no canal 525 da NET e no YouTube, a Tenente Coronel Viviane Suzuki trouxe alguns vídeos de demonstração, tá certo, de como essa chama, ela tem fácil, né, se espalha com facilidade. Inclusive no local ainda com mata verde, olha que interessante, tem um trecho com a mata mais ressecada, que é aquela rasteira, a mata verde ainda é alta, mas a chama não quer saber, ela avança com muita facilidade. E os bombeiros, muitas vezes, né, Tenente, tem a dificuldade de chegar até o local por conta do difícil acesso. E é aí onde a coisa se complica também, né? Que foi o que aconteceu com a gente na semana passada em relação ao Conjunto Carminha. É um local de muito difícil acesso, em uma área muito vasta. Então, até onde a gente conseguiu chegar, que foi próximo às residências, até para proteger aquelas pessoas que estavam lá, a gente conseguiu combater o máximo possível. Olha, ruas estreitas, né? As viaturas muito grandes, precisam de viaturas grandes, que são as que têm os tanques com água, né? O combate é feito com água, e as imagens aí do Corpo de Bombeiros mostrando toda a manobra que foi para fazer esse combate dessas chamas. No final, vocês, claro, felizmente ali obtiveram êxito, mas foram algumas horas de combate, é isso? Algumas horas não, foram mais de 2 dias, na realidade. Então, assim, como você citou, o nosso caminhão, aquele que a gente viu agora na imagem, ele tem 18 mil litros de água. Então, todos os nossos caminhões, eles têm uma capacidade muito grande, justamente para evitar que a gente precise sair do local atrás de um hidrante, que é um item assim extremamente importante para a gente, que as pessoas às vezes não têm a educação de entender isso também, e danifica um hidrante desse na rua. Os que ficam na esquina, né, aquela estrutura Exato. vermelha lá de aço, e ainda é possível danificar aquilo ali? Sim, também? É possível e danificam, a verdade é essa. Existe até o estudo que é feito fora as vistorias, né, e os treinamentos em todos os hidrantes da cidade para poder saber quais estão operando e quais não estão. Ainda tem a questão da pressão da água, que por mais que tenha um hidrante no local, pode ser que não tenha uma pressão suficiente para encher o caminhão, exatamente. Então, assim, a gente até orienta as pessoas que quando vê esse tipo de estrutura, não tente danificar, porque isso pode ser, inclusive, para ela, né, um item de salvar a própria casa, salvar a própria vida. Como vocês viram, o local de acesso muito ruim, ruas muito estreitas, fora a própria área da mata, que ela era uma ribanceira. Então, você imagina, além da área muito vasta, o tipo de solo e o tipo de vegetação também ali. Então, muitos combates de incêndio em vegetação, eles são altamente desgastantes para o Corpo de Bombeiros, não só pelo difícil acesso, mas pela forma de combater. Porque a gente sabe que o ar está em todo local. Você falou para mim, quando conversou ontem, para a matéria que está hoje também na Gazeta Digital, que há uma reignição da chama em mata. Isso também é uma característica desse tipo de incêndio. Exatamente. Enquanto você está combatendo, o vento, que é o comburente, ele está ali o tempo todo alimentando. Então você combate de um foco, ele vai alimentar o outro e isso vai ficar reignindo todas as horas até que você, depois de desgastar muito o militar, ele vai conseguir sanar isso daí. Porém, vou ser bem sincera para você, existem situações que a gente não consegue combater 100%. Entendo. Então, o que acontece? A própria atuação do vento no local vai fazer com que as chamas elas se extingam por elas mesmas. Então, assim, muita atuação dos militares, mas também muita ação da natureza. Entendo. Eu percebo ali que além do uso da água, eles também estão com outro equipamento. Esse daí que são os abafadores, é isso? Exatamente. Ele, se você observar, ele é como se fosse parece uma vassoura gigante, digamos assim, só que embaixo é uma parte de borracha, que ele vai realmente batendo no foco de incêndio para abafar aquele foco e que não venha ter uma reignição. Muito desgastante, né? O combate do ponto de vista físico, né? E também ali a geografia do lugar não ajuda, e essa informação. Quando a Tenente Coronel Viviane Suzuki falou da questão do lixo, né? Além da presença do papel e folhagem seca, há também um outro fenômeno, que é a presença dos fundos de garrafa
tá bom? Que eles podem servir como lentes ali e sendo superaquecidas pelo sol, também dá início a chamas, a incêndios nos locais. Eu procurei na internet ontem, é muito interessante. Então, você pode fazer o mesmo aí no YouTube. O fundo da garrafa funciona como uma lente e a incidência do sol muito forte pode fazer com que a partir dali detone uma chama também. O outro detalhe, né, que é um alerta do Corpo de Bombeiros. Só vocês estão aptos a esse combate, né? Não adianta o cidadão se meter a enfrentar uma situação como essa, porque além de se intoxicar com a fumaça, tem que ter a técnica adequada, né? Exatamente. Se a técnica não for feita da forma correta, que a gente também faz a questão dos aceros, que a gente chama, que é o quê? Até com a própria pá mesmo, inchada, a gente circula, digamos assim, aquela região que está com foco de incêndio, porque quando ela começar a queimar aquela vegetação, ela não vai poder passar para outra vegetação. Então, são técnicas que são feitas, né, pelo Corpo de Bombeiros para sanar aquela situação e não vir a se alastrar. Se a pessoa não tem o conhecimento técnico para isso, ela pode sim. Não, estou vendo ali um abafador, tá a forma como é feito, vou fazer do mesmo jeito. Só que aquele foco pode causar uma faísca e gerar um novo incêndio em um local que não tinha foco de incêndio. Então, assim, por isso que a gente fala, quem é especializado, ainda assim é sugado, é desgastante. Imagine para quem não tem conhecimento e pode vir a piorar a situação. Pois é, gente, e uma coisa grave, né? A gente está finalizando essa entrevista e a gente finaliza com um apelo importante para você. Primeiro, que é importante a sua contribuição também para o Corpo de Bombeiros com a taxa de incêndio, porque gera investimentos em novos equipamentos para o combate em qualquer situação, inclusive essa aí de mata. E a outra é a questão da consciência no momento de acionar o bombeiro. Porque a Tenente Coronel Viviane Suzuki falou que quando a gente liga pedindo ajuda a respeito do Corpo de Bombeiros, eles ainda têm que gastar um tempo na conversa com quem está ligando para tentar identificar se não é um trote. Olha que coisa, né? Se não é uma mentira, se não é uma fake news ali, uma brincadeira de mau gosto que vá atrapalhar o deslocamento de toda a estrutura. Então, quer dizer, o bombeiro poderia sair muito mais rápido se não tivesse esse tempo de confirmação sobre os trotes que ainda são uma realidade, né? Já teve campanha na TV, a gente faz um apelo aqui para a SECOM do Estado continuar com essas campanhas, porque esse problema persiste, né? Sem sombra de dúvida, e até um calo nosso, digamos assim, porque as pessoas não têm noção, mas cerca de 78% a 80% das ligações são trotes. Então, o quanto que a gente demanda na rua, viaturas, trem de socorro, que a gente chama que o trem de socorro ele é composto pelo carro do oficial que está de serviço, do coordenador, ele vem um carro, uma ambulância, que é o do socorro mesmo, né? Emergencial, veio de combate a incêndio e veio de salvamento. Então, deslocar aí 4 viaturas para uma situação que não existe. E às vezes esse trote ele é tão bem feito que realmente fica difícil você distinguir. Então, quando se trata principalmente de uma situação de fogo em vegetação, que demanda muita logística, a gente tem que sanar todos os itens até comprovar que realmente há uma veracidade na situação. E essa situação de campanha de trotes, ela é constante porque, como eu te falei, chega a 80% dos nossos chamados. Então, vamos pensar, enquanto a gente está demandando 3, 4 viaturas únicas para uma ocorrência de trote, existem pessoas morrendo e precisando do nosso socorro também. Então, esse trote que a pessoa está passando, ela pode sim causar uma morte. É criminoso, né? É algo criminoso, realmente tem que ser rechaçado por todos e todas. Esse trabalho tem que começar nas escolas e você que está me ouvindo, né? Alertar seus filhos, porque em muitos casos são crianças e adolescentes que fazem esse tipo de situação, provocam esse tipo de situação, mas há adultos também, tá? Queria agradecer a presença da Tenente Coronel Viviane Suzuki. Esse assunto não se esgota aqui. Teve ocorrências no Brasil que chamaram a atenção envolvendo gás encanado em condomínios. Acredito que pode ser também fruto de uma nova entrevista, viu, Ana? A respeito desse foco, de como se livrar de situações de risco com a presença do gás, tá certo, nos prédios. Sucesso no trabalho, leve o nosso abraço também à corporação, a quem nós temos um respeito muito grande. Tenente Coronel Viviane Suzuki, caso eu tenha deixado de explorar algo que você considere relevante, por favor, a palavra final é sua.
Não, que é isso, é porque assim, temas de bombeiro, né, eles demandam realmente uma leva de assuntos que vai um puxando o outro. E essa questão dos trotes chama atenção com relação aos próprios pais ou responsáveis que põem as crianças para fazer o trote. A gente detecta muito isso, que a criança, porque pela parte emotiva, né? Não, é uma criança chamando, então teoricamente a gente vai dar uma rapidez maior. Mas a gente ouve do lado, que é o adulto que está orientando a criança a passar um trote. Então, assim, a educação realmente tem que vir de berço, vem de casa, para que isso não venha acontecer e não gerar uma morte. Então, assim, a gente fala, né, sempre que a gente dá as orientações, que o nosso foco principal do Corpo de Bombeiros é a prevenção. Então, a gente passa as orientações para que os acidentes não aconteçam, mas ainda, se tudo isso fugir do controle, né, a gente sempre fala que não hesite e ligue o 93 Corpo de Bombeiros. Pois é, eu tenho um bom dia, que coisa, né, rapaz? O adulto orientar aí a criança a fazer um trote, é demais, né? Olha,